Bem, o que é que seria Kishotenketsu? A gente, para deixar mais didático, separou, porque não é uma palavra só, são quatro, né? Ki, o Sho, Sho, o o Ten Ten e o e o Ketsu. Ketsu. Ki significa introdução, início. Eu não estou dizendo tradução literal, viu, gente? Eu estou traduzindo no sentido. É. Seria onde você introduz sua história. Aquele momento onde você apresenta o personagem, o local onde ele está, ou o mundo daquilo que você está fazendo. Então, o que seria aquele momento de apresentação dos personagens? O show pode ser também considerado ação crescente. Para algumas pessoas, o desenvolvimento. Ele não chega a ser necessariamente só o desenvolvimento. O show, na verdade, é onde as coisas estão acontecendo na sua história. Tipo, é onde você mostra o dia a dia desse personagem, os conflitos que existem dentro da história, as coisas que acontecem mesmo no mundo. E é onde você vai construindo. Por exemplo, Doraemon, né? Digamos que tenha 4 quadros. Sim, O Ki, né? O que você vê lá, a casinha do... Como é o nome do cara? Nobita, né? sim, A casa do Nobita, Nobita e Doraemon estão vendo TV, né? Esse é o Ki. É a sim. apresentação. Você tá vendo quem é que tá lá. Aí o show, o Nobita. Ah, minha vida é tão triste, não sei o que, poderia ter alguma coisa. É a apresentação de um problema. Isso, é isso que eu ia dizer. É também o É momento de o momento de apresentar o apresentar. problema. Isso. É onde vai acontecer a problemática. O tem seria a mudança brusca, ou então o turning point. O tem ele está relacionado a uma mudança de ponto de vista, normalmente. Pelo menos no significado ele é algo assim. Eles Ele falam também assim, seria um momento de clímax, momento alto, é o momento alto da sua história. mais importante. Então, o tem normalmente é onde vai acontecer a parte mais importante da sua história, aquilo onde vai mudar ou o ponto de vista do personagem, ou que vai trazer assim, a resolução do conflito, ou o conflito vai se intensificar num ponto impossível. O tem, muita gente considera que é o ponto mais importante da história. Ou seja, se fosse em 4 quadros, no terceiro quadro. O que não quer dizer que seja no Que terceiro sejam quadro. sempre 4 quadros também. Exatamente. E o Ketsu? Que o Ketsu seria uma conclusão. O Ketsu também é um momento onde se há uma mudança de perspectiva. Normalmente no Ketsu, ele não precisa dar continuidade ao que aconteceu no Ten. Ele também é considerado como uma volta à normalidade. Então, o Ketsu seria a conclusão da sua história, ou do comic strip, ou do capítulo, onde você vai apresentar uma nova perspectiva. Ou talvez reintroduzir a história. Tudo isso que a gente falou é de forma simples e resumida. De certa forma, não é difícil de entender nem de classificar como é que aconteceria o Kishotenketsu. Qual o problema? O problema é a hora de O fazer. problema é na hora de fazer. Que é muito fácil você confundir ou então colocar uma coisa na posição errada. Porque, por exemplo, aqui nós do Ocidente estamos acostumados com 3 atos, né? Isso, estrutura Início, meio e exato. fim. E só que o japonês tem 4 partes, não é 3. É início, ação crescente, turning point e conclusão. Conclusão, reinício. E onde é que surgiu o Kishotenketsu? O Kishotenketsu ele é próprio da linguagem dos povos asiáticos. Se vocês já estudaram alguma língua asiática, é muito comum de você ver uma frase que as frases deles começarem assim: local e momento no começo. Tempo, Aí, se está chovendo tempo, ou está de se noite. está chovendo. Sujeito. Sim, sujeito, ação. E aí, depois da ação, um predicado. Que esse predicado, pra gente, na tradução literal, nem tem sentido. Mas que é aquele desu, Tá. dekimasu. Porque assim, sei lá, é uma frase em japonês.
Hoje, enquanto chovia, eu e minha mãe, bolo, peixe, água, bebi. Alguma coisa assim. Desçu. Desse. Desçu. Por quê? Porque é como se fosse quase que um negócio. É aqui que termina a frase. É aqui que termina Sim. a frase. É um indicativo de onde termina a frase. Aí, Paulo, mas não é só o japonês, não. Não, os chineses têm algo parecido e os coreanos também têm algo parecido. E isso é bem comum de vocês verem nos poemas deles também e na forma de contar não só mangás, mas histórias no geral. Inclusive, existe um curso que eles fazem que é um curso oposto. Normalmente, quando um japonês ou um coreano vem trabalhar por aqui com ocidentais, eles têm muita dificuldade de comunicação, porque a comunicação deles, pra gente aqui no Ocidente, é meio travada. Porque eles demoram muito pra dizer algo, entendeu? Porque para dizer qualquer coisa, eles têm que dizer, tipo, gente, ó, todos que estão aqui, hoje, eu, Paulo, estou com vontade de fazer um curso de café. Neste curso de café, eu gostaria de mostrar alguma parte do meu conhecimento e gostaria de contar com todos vocês. Caso alguns de vocês queiram fazer esse curso estará presente no formulário aqui. Agradeço a todos que vieram. Eles falam desse jeito. Yoroshiku onegaishimasu. Eles falam exatamente desse jeito. Pois é. E aí demora muito. Até para um cara chegar, ei galera, fui. Não, ele tem que dizer toda a introdução, Exato. O que, o show, o tempo. Vou dar um exemplo. De forma também polida e educada, eu posso chegar. Pessoal, hoje eu darei um curso de café que vai ser às 15 horas em determinado local. Sim. Eu espero que todos possam comparecer. Obrigado. Só. Então, existe uma diferença. Eles costumam marcar tempo, eles costumam marcar local, costumam marcar tudo isso e já desde o princípio. Desde o princípio. Inclusive, se tá bem ou mal, triste ou feliz. Sim. Eles costumam até dizer, estou feliz de dizer para vocês que estou abrindo. Mas isso vem antes. Isso vem antes. É a apresentação. Então, quando você bota num quadrinho isso aí, você tem que apresentar o seu setting primeiro, todinho, ó. Os elementos são esse aqui. Aí, vai acontecer alguma coisa aqui, acontece um negócio muito legal e depois ainda tem a conclusão de tudo isso. E isso é o que muita gente associa à apresentação de pensamento que o mangá faz. Não é bem a apresentação de pensamento, é da linguagem deles. Na linguagem deles, algumas coisas têm que ficar muito claras. E aí, por isso que Shotenketsu é essa estrutura que faz isso. Muita gente acha que não, é para fazer um quadro apresentando pensamento. Não, não é bem isso. Não é que existe um quadro apresentando pensamento, é porque você tem que fazer nessa ordem. E isso é que diferencia um quadrinho mangá de, por exemplo, um quadrinho americano de super-herói, de um quadrinho de bande dessinée, de um fumete, ou até de alguém que gosta muito de mangá e é até muito bom desenhando e está tentando fazer um mangá, mas não consegue porque assim, normalmente ocidentais, viu? Mas não consegue fazer um negócio que fica tão bem parecido com o que eles fazem. Por quê? Porque é natural na linguagem deles fazer isso, enquanto para nós temos que forçar. Porque nós já nos acostumamos com o que a gente lê, com o que a gente assiste, com o que a gente mesmo escreve a fazer estrutura de 3 atos. Quando você vai escrever uma redação, por exemplo, você tem que escrever o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Já é totalmente diferente. Você pode tentar escrever uma redação em Kishotenketsu, mas talvez, para quem vai corrigir, vai ficar... Talvez você perca ponto, né? Perca ponto. Porque vai dizer que você vai ter sendo redundante, você está enrolando. Porque o Kishotenketsu, ele não é natural para a gente aqui no Ocidente. A gente gosta de uma linguagem mais direta. E a própria dissertação propositiva, que é feita aqui, ela é em um modelo diferente.